Vamos então à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, vamos ler o versículo 6. Hoje é o nosso último dia dessa série de mensagens. Ô tristeza, já estou com saudade. Mas você vai poder assistir nos nossos canais, tem lá gravado. E num futuro muito breve, espero que no ano que vem, você também já possa ler esta série de mensagens no livro que vai virar essa série aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Até aqui. Abençoa-nos, Pai, agora com a Tua palavra bendita. Fala ao nosso coração. Ajuda-nos a discernir o que está no Teu coração, a compreender os códigos, a discerni-los, para que tenhamos uma vida extraordinária, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esta série de mensagens eu procurei provocar o coração e a mente de vocês a uma busca por um padrão de vida norteado pela fé. Tem muitas maneiras de se viver, mas só tem uma maneira que de fato agrada a Deus: é viver uma vida pela fé. Hoje, obviamente, para encerramento, eu vou fazer uma síntese, é um apanhado. Então eu vou, obviamente, pular muitos detalhes das coisas que nós falamos ao longo dessa série. E como eu já disse, se você tem o interesse, você pode entrar lá nas nossas páginas, do YouTube, etc., das redes sociais, para que você assista de novo as mensagens, seja edificado. De repente você passou batido numa das coisas que foram faladas, e é recomendável que você volte lá e visite. Inclusive que você recomende para os seus amigos, que você sabe que é algo poderoso para mudar a vida da gente. Então eu pretendo hoje mostrar a vocês esses códigos de fé que podem viabilizar uma vida extraordinária. Códigos de fé que podem viabilizar uma vida extraordinária. Por que códigos? Você que é da minha idade, você vai se lembrar. Os outros que não são muito da minha idade vão ficar um pouco perdidos. Mas você que é mais ou menos da minha idade vai se lembrar, quando você jogava o seu Nintendo, quando você jogava o seu Mega Drive, você ia passar algumas fases e era difícil demais. E aí você comprava uma revistinha ou falava com algum amigo seu e você aprendia algum código. E com esse código você destravava a próxima fase. Eu lembro até hoje, Rafa, o código do Aladim. B-A-B-B-A-A-B-B-A. Não? É o único que eu lembro. Com o código, a gente fazia isso e destravava uma possibilidade. Quando você estava brincando com outro jogo, com outro código, você destravava outra coisa. Um cadeado, para você abri-lo, a chave é o código. Aquele serrilhadinho, aquele dentinho da chave, aquilo é um código específico. Se você colocar uma coisa que é diferente daquela altura em que cada um daqueles dentes estão, não vai abrir o cadeado. Olha que ele entra, ele desativa ou ele ativa o código que está dentro do cadeado, levanta na medida certa e quando ele gira e movimenta, faz com que o cadeado se abra. A função do código é proteger ou desbloquear certas coisas. Na vida espiritual, nós pela fé ativamos certos códigos que nos permitem acessar certas coisas que fazem com que o nosso padrão de vida não seja um padrão de vida comum. Então é assim, existe aquilo que todo mundo pode viver, existe aquilo que só quem tem fé pode viver. Por quê? Porque a vida comum tem um teto.
Mas a vida de quem tem fé extrapola esse teto, porque acessa códigos e começa a permitir que certas coisas aconteçam que não seriam possíveis de outra forma. Então, obviamente, nós peregrinamos aqui todos esses dias, foram 13 pregações só sobre fé na sequência. Nós peregrinamos aqui todos esses dias tentando decifrar cada um desses códigos em cada um desses personagens. Antes fiz uma elaboração do que significa fé e do que não é fé. Fiz uma distinção a respeito disso e posso concluir que fé não é apenas acreditar, não é apenas ter um pensamento positivo ou desejar misticamente que algo aconteça. Fé é uma certeza inabalável colocada no coração das pessoas de que algo acontecerá. Mas também, por outro lado, o sentido espiritual pelo qual é possível compreender o que de outra maneira seria incompreensível. Então assim, eu vim neste púlpito e disse para vocês, até o ano que vem nós vamos ganhar aquele terreno. Disse ou não disse? Como que eu sabia isso? Fé. Deus pôs no meu coração uma confirmação antes que aquilo acontecesse. Aí antes que você diga, mas isso é fácil. Ganhar 6 milhões, você está ganhando todo dia? Eu não estou. Está fácil ganhar alguma coisa de 6 milhões? No Natal você vai ganhar um presente de 6 milhões? Então não vem desprezar a minha fé. Não vem diminuir minha fé. Mas eu disse, nós vamos ganhar. Mas esse pastor, mas será que não foi só um chute e deu certo? Vai dando chute aí de 6 milhões. Alguns de vocês estão chutando aí faz tempo aí, não ganha nem na Mega Sena. Chácara, maná. Mas como eu disse, é essa certeza de coisas que hão de acontecer, mas também é essa certeza que nos possibilita entender o que normalmente não se entende. Por exemplo, os cientistas estão aí batendo cabeça para provar como tudo foi criado. Muitas teorias. Algumas se sustentam por mais tempo, mas muitas teorias. Explosões, e etc, etc. E nós, o que nós pensamos? Bem, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas isso não é absurdo? É. E como que você acredita? Pela fé. Acredito pela fé que Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas. E acredito mais, que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Não só as criou, mas as mantém como são. Por que os cientistas newtonianos dizem que a Terra não sai da órbita em torno do Sol por causa da gravidade? Os cientistas que são da linha já de Einstein, que já trabalham diferente os conceitos de tempo e espaço, vão dizer que a Terra não sai da órbita do Sol, porque o peso da Terra dobrou o espaço e fez como um vinco. Então a Terra não tem como sair daquilo. E nós? Porque Deus faz a Terra girar em torno do Sol. É assim. Mas como que é isso? Só sei que foi assim. Como que você sabe disso? Eu tenho fé. Fé é isso. Então se alguém quiser, explica esse negócio. Eu falo, minha explicação já é a minha fé. Porque ter fé não é fácil. Pergunta, você tem fé? Não. Está vendo como eu já estou na sua frente? Mas você não consegue me provar. A prova já é a fé. A fé não exige prova. A fé é a prova, é a certeza. Nós deduzimos isso. Pastor, eu preciso de mais explicações. Volta lá na primeira pregação da série e assiste lá. Vixe, você vai ter que assistir essa série, não vai ter jeito. Mas eu vou passar rápido aqui então a esses códigos, porque temos muitos aqui, e eu vou ter que falar rapidinho a respeito de alguns desses códigos que nós aprendemos ao longo dessa série. Com Abel, eu não vou ler todos os textos, está aí Hebreus 11 e depois os textos de Gênesis. Você me acompanha lá, se você tiver com preguiça, aí o problema é seu. Com Abel, nós aprendemos que a fé nos leva a um padrão de adoração que de fato agrada a Deus. Vimos que é possível você cultuar Deus num tipo de culto e religião que não agrada a Deus. E que existe sim uma religião verdadeira que não diz respeito à denominação, à igreja, diz respeito a um padrão de adoração. E vimos que na verdade, essa fé
que nos leva a esse padrão de adoração que agrada a Deus, ela só é possível porque a qualidade da oferta daquele que tem fé é superior à dos outros. E eu não estou falando de oferta de dinheiro só, embora dinheiro também seja oferta. Mas a qualidade da oferta de quem tem fé é diferente da qualidade de oferta de quem não tem fé. Caim e Abel, os dois entraram diante de Deus com ofertas. Deus se agradou do que Abel fez e não do que Caim fez, por causa da qualidade do que estava sendo feito e por causa de quem era a pessoa que estava entregando aquela oferta. Porque o padrão de vida daquele que tem fé legitima o que ele está fazendo. Logo, se você não tem fé e vai à igreja todos os finais de semana, do que vale a igreja final de semana? Quase nada. Não digo nada, porque você vem aqui pelo menos ver pessoas legais. De repente tem um café gostoso aí, da dona Balbina, ou de outra irmã que faz aí o cafezinho, né? Sei lá, você ouve de repente uma piada boa que eu conto, às vezes sai uma ou outra. Você estava num lugar legal pelo menos, agora tem um arzinho condicionado, aleluia. Então não perdeu de tudo, mas se você não tem fé não vale muito, porque o seu culto a Deus só é validado através da sua fé. Nós vimos com Enoque e aprendemos com ele que a fé nos leva a andar com Deus. Por quê? Porque crer que Deus existe implica em ter que escolher com quem se vai andar. Se eu digo Deus existe, então beleza, dizer que Deus existe traz implicações. A minha vida pode simplesmente continuar do jeito que está se Deus existe? Não, se Deus existe nos padrões que a Bíblia determina, não. Por quê? Porque Deus faz exigências. E se Deus existe, eu acredito na Bíblia, eu tenho que cumprir essas exigências, senão estou enrolado com Deus. Então, Enoque nos ensina que andamos com Deus, porque crer que Ele existe implica em ter que escolher com quem que eu ando. Ando com Deus ou com qualquer outra coisa que não é Deus? Nós temos escolhido andar com Deus, porque temos crido nele. Enoque escolheu andar com Deus, todo mundo de sua geração não quis. Ele decidiu andar com Deus. Uns decidem andar nos conselhos de qualquer um, nós preferimos andar com Deus. Enoque nos ensina esse padrão, porque viver para ele e andar com Deus é a mesma coisa. Acontece que tem uma diferença entre viver e existir. A maioria das pessoas existe, mas algumas pessoas vivem. Uma planta existe, pessoas existem, mas viver é diferente. Viver envolve uma qualidade, viver envolve uma completude, viver envolve um propósito, uma finalidade. E nós compreendemos que viver e andar com Deus é a mesma coisa. Se alguém diz, eu vivo, então ela também está dizendo, eu ando com Deus. Porque se ela não anda com Deus, ela não vive, ela só existe. Porque ela não entendeu nada a respeito da vida, nem da dela, nem do porquê das coisas. Nós aprendemos agora com Noé a ter fé e a dedicar-nos ao trabalho para a salvação de nossa família. Vimos isso com Noé, esse padrão de fé, de pessoas que vão trabalhar e criar condições para que a família seja alcançada. O que Noé fez? Noé construiu uma arca, e Noé trabalhou em cima da instrução que Deus deu, porque eles ficaram 40 dias dentro da arca, e 40 dias eles tiveram que comer. Noé teve que pensar em tudo, cada um dos detalhes, para que sua família fosse abençoada e fosse salva, porque não adiantaria nada. Pensa bem, o Noé fica todo preocupadão em construir a arca, vai lá, faz a arca, enfia todo mundo e está todo mundo com fome. O que eles iam comer? Os bichinhos que eles estavam salvando. Ixi, moiou. E o pterodátilo que existia? Noé comeu, por isso não existe mais. O último ele comeu na arca. Não, ele preparou todas as coisas, ele viabilizou condições para que sua família fosse salva. E não só isso, ele deu testemunho de que aquilo que ele estava falando era verdadeiro. Agora, como que você prova certas coisas que elas são verdadeiras? Mostrando que você é verdadeiro. Porque tem coisas que você não tem como provar. Por exemplo, você vai falar para as pessoas que Jesus está voltando. Você acredita nisso, amém? Você vai falar para as pessoas que Jesus está voltando. Prova isso. Prova que Jesus está voltando?
Você não tem como provar. E por que as pessoas deveriam acreditar em você? Bem, as pessoas vão acreditar porque acreditam em você, porque você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa digna de confiança. Então, porque é você que está falando, há uma pulga atrás da orelha das pessoas. Quando um 171, lorota, fala uma coisa, tudo que ele falar pode até ser verdade, você fala, não dá para acreditar nisso. Mas se é uma pessoa digna de confiança, você fala, peraí, precisamos repensar sobre o assunto, porque essa pessoa não falha, ela não mente, ela não ia falar com maldade, então vamos pensar bem sobre o assunto. E aí alguns de nós está trabalhando para salvar a família, mas dentro de casa não demonstra com a própria vida que aquilo que ele está falando é verdade. Por quê? Porque a própria vida dela não tem credibilidade. Isso chama testemunho. Eu falo uma coisa e vivo outra completamente diferente. Logo, tudo que eu falo é bobeira e é mentira. Qual é a melhor maneira de você falar de Jesus para a sua família e a sua família acreditar no que está falando? Mostrando Jesus na sua vida. Você vai falar, Jesus quer te salvar. Aí ele olha para você e fala, mas você precisa ser salvo primeiro. Porque ser salvo para viver essa vidinha mequetrefe que você está vivendo, não quero não. Aí olha para você, irmã, dentro da família, e fica falando de Jesus o tempo todo. Aí você vira as costas, o pessoal fala assim, quer falar de Jesus, a maior fofoqueira da família, maior leve trás. Aí você, irmão, quer falar, aí fala, você está falando de Jesus, fala assim, esse daí, o maior preguiçoso, encostado, que só fica dependendo dos outros, não tem testemunho, não adianta falar, porque a sua maior pregação é a sua vida. Então falar para estranho é uma coisa, agora falar para os de casa, você tem que demonstrar. Quem nos ensina isso daí é o próprio Noé. Depois aprendemos com Abraão, que essa fé nos permite experimentar o melhor de Deus. E aqui algumas pessoas começaram a ficar até um pouco assustados comigo, falaram, nossa pastor, você está seguindo uma linha que você não costumava seguir. É verdade, eu tive que desbloquear algumas coisas, porque alguns códigos estavam ainda vedados no meu coração, e esses códigos foram acessados, e eu estou apto não só para experimentar o melhor de Deus, mas para incentivá-los a que vocês também experimentem o melhor de Deus. Abraão nos ensina esse padrão de fé. Por quê? Porque o melhor de Deus para nós é sempre melhor do que o nosso melhor para nós. É importante você aprender a querer o melhor de Deus para você, porque nós estamos acostumados a querer o melhor de nós para nós. Nós fazemos um plano do que é o melhor, nós queremos colocar os nossos objetivos como o ideal para uma vida perfeita, e de repente Deus tem outras coisas. Veja só, Abraão vai com a família dele e vai morar em Harã, um lugar importante, de gente importante, que tinha tudo, uma cultura sofisticada. Lá ele fica rico, lá ele está certinho na vida. De repente Deus olha para ele e fala assim, Abraão, deixa tudo isso aí para trás e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não dá endereço, Deus não fala a rota, Deus não fala quanto tempo, Deus não fala nada, não dá informação, só fala, deixa de lado o que você entende que é ser feliz e como ter uma vida plena, e começa a fazer o que eu vou falar para você. E Abraão fala assim, os teus planos para mim são melhor do que os meus para mim. Abro mão de tudo e vai seguir. Não é fácil, precisa de fé para aceitar o que Deus quer para você. E essa é uma das nossas maiores lutas. Nós passamos a vida resistindo ao que Deus quer para nós. Deus propõe coisas para nós e nós não deixamos. Por quê? Porque nós achamos que aquilo é o ideal para nós. Deus fala para fazermos coisas que nós não fazemos. Por quê? Porque o que nós fazemos ou deixamos de fazer, o fazemos ou o deixamos, porque pensamos que aquilo é o ideal. E quando Deus diz, faça, aí a gente entra em conflito. Mas Abraão nos mostra esse padrão de fé, dá esse código de como experimentar o melhor de Deus. E como experimentar o melhor de Deus? Entendendo que o melhor de Deus vem de Deus e não de mim. Eu quero fazer planos e dar um cheque em branco para Deus assinar. Não é assim que funciona. Deus vai determinar o que é melhor para cada um de nós. Amém? Vamos para frente. Com Sara nós aprendemos a ter fé para viver o impossível. Quantos aqui querem viver o impossível? Aleluia! Acontece que o impossível só existe para aquele que não crê que tudo é possível. Ó. O impossível só existe para aquele que... O impossível só existe para aquele que não crê que tudo é possível. É isso. Se eu creio que tudo é possível, tudo é possível.
Se eu não creio nisso, se eu estou nessa ala de achar que existem impossíveis, aí tem coisa que é impossível. Para quem que o impossível deixa de ser impossível? Para aquele que crê que tudo é possível. Pastor, mas essa teologia é um pouco estranha. Ah, é? Parece que está na boca de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Foi ele que falou, não fui eu. Para quem que existem impossíveis? Para quem não acredita nisso. Para quem fica limitado, começa a olhar para as suas capacidades, e olhando para as suas capacidades fala, não dá. Por exemplo, Deus fala para Abraão que ele teria um filho, o filho da promessa. É óbvio que seria da Sara. É óbvio isso. Mas a Sara olha para ela, eu sou idosa, sou estéril. Já passou o tempo de eu engravidar se eu pudesse. Então não tem jeito mais. Ela estava aqui olhando para as possibilidades a partir dela. Olhando para isso, o que ela faz? Ela pega a serva dela, a escrava, fala, Abraão, já que você tem que ter filho, se deita com Agar, tenha relação sexual com a minha empregada, para que ela engravide e ela vai te dar um filho. Oh, você está louca, Sara? O negócio de Deus é com vocês dois. Mas a hora que ela pisa aqui e fala assim, não, é possível. Aí muda tudo. O impossível só existe para aquelas pessoas que não acreditam que todas as coisas são possíveis. Se você limitar alguma coisa pelas suas capacidades, pelo seu potencial e pelos seus recursos, pode ser que as coisas sejam impossíveis. A nossa igreja, Vivian, a nossa igreja teria condições de comprar um terreno de 6 milhões? Na sua projeção, rápido assim de cabeça, eu sei que é muita exigência da minha parte, quantos anos demoraríamos para fazer um caixa para isso? Uns 50 anos? Você está sendo otimista. Uns 50 anos. É impossível. Eu acho que alguns de nós aqui não vai estar vivo. Eu mesmo. 50 anos, você é doido. É impossível. Então, quando eu olho, o que eu tenho no caixa? Isso. Os irmãos, alguém da igreja tem condições de doar 6 milhões? Hoje não. Estão olhando para essa realidade, não tem. Mas aí eu não estava nessa caixa aqui, ó. Eu estava nessa caixa aqui, ó. Tudo é possível ao que crê. Deus é o dono de tudo. Nós começamos a ir atrás das terras para saber quem que eram os donos. A irmã Lira chegou no final do culto e falou assim, pastor, tudo é de Deus, hein? Não esquece não. Tudo é de Deus. Não foi, irmã Lira? Tudo é de Deus, hein? Vixe, então é do Pai. É só chegar lá e negociar. É só chegar lá e negociar. Aí fala, é do Marquinho da VM, agora não tem mais o que fazer. Oh, gente. Pois é, você já sabe o final da história. Com Isaac, nós aprendemos a ter fé para abençoar profeticamente as nossas gerações. Aqui eu entrei num campo delicado, porque esse termo profético é polêmico, a gente nem costuma usar, porque tem uma conotação muito errada no meio evangélico hoje em dia, mas eu não pude deixar de usar o termo, porque eu não podia abandonar uma verdade, um preceito bíblico, porque pessoas estão usando de forma equivocada. Eu tenho que me apropriar da palavra correta e tentar ensinar como que a gente deve usar isso. Não é aleatoriamente, de qualquer forma, óbvio, né? Porque a bênção não é um simples ato de proferir coisas boas, mas um poder para abençoar e ser abençoado. Então, quando nós falamos em abençoar nossa família, abençoar nossos descendentes, abençoar nossa geração, é muito mais do que jogar uma palavra no vento. Quando a gente está falando assim, eu te abençoo em nome de Jesus, não é só eu desejo que você vá tudo bem. Não, é invocando um poder que Deus nos deu. A gente aprendeu que abençoados têm autoridade para abençoar. Quem aqui é abençoado por Deus? Então você tem autoridade para abençoar a sua família, abençoar seus filhos, abençoar seus netos, os seus tataranetos e todos os tantos netos para frente que vier. Aí você fala, mas será que Deus vai abençoar eles lá por minha causa? Te desafio a ler o livro de Reis e o livro de Crônicas. Livro de Samuel, livro de Reis, livro de Crônicas. Deus amou Davi e fez uma aliança com Davi. Alguns da família de Davi que foram reis em Judá, eles fizeram as coisas do jeito certo, mas alguns
Alguns foram mais ou menos, começavam bem, daqui a pouco dava uma pisada na bola. Aí o texto narra assim, que Deus estava dizendo: esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas por causa do meu servo Davi, não vai ser tirada a sua descendência. O filho dele vinha e assumia o reinado. Por causa de Davi. Todo mundo que reinou em Judá, reinou por causa de Davi. O reino do norte, Israel, não parou uma família no reinado. Subiu um rei sobre... Primeiro lá foi o Jeroboão. Já foi tomado o reino num golpe. Aí vem um general e toma no golpe. Vem um filho e toma no golpe. Vem um e fala assim: não, eu não quero... Os meus irmãos pode ser que queiram reinar no meu lugar. Mata todos os meus irmãos que eu quero continuar reinando. O reino do norte foi uma desgraça. Mas o reino do sul, aquele que Deus deixou para a família de Davi, só teve filho de Davi sentado no trono. Por causa do que fez o meu servo Davi. Você já pensou isso? Em nome de Jesus, seus filhos não vão ser atrapalhados igual os reis de Judá, não. Mas em nome de Jesus, você será lembrado nos seus descendentes, se Jesus não voltar. E por sua causa, por causa das suas orações, a sua família vai ser abençoada. Tem uma música dos Arrais, que eles falam isso, é maravilhoso. Ele compôs uma música pensando no vô dele. E aí ele fala, né, que o vô dele construiu um quarto. Na música ele fala isso, eles falam isso. Ele construiu um quarto que era um quarto de oração. E ali ele se derramava diante de Deus em oração. E aí fala assim, e fez isso para que abençoasse as gerações. E essa foi a herança que ele nos deixou. Que isso? Tem gente se gabando de dinheiro que o pai, a mãe, o vô deixou. E eles estão assim, sabe o que meu vô me deixou? Me deixou uma bênção. Meu vô semeou à base de muita lágrima. Então lá os Arrais, que 2 homens abençoados por Deus, instrumentos de Deus, porque um dia um senhor consagrou, não só um quarto, ele fala uma parte do quarto e outra parte fala assim, ele plantou um jardim, para naquele jardim fazer isso. E eu fiquei, nossa, eu fiquei com inveja, falei, puxa, eu não tenho nenhum quarto de oração também, e eu não tenho nenhuma plantinha de oração, para falar nem jardim eu não tenho, tem que tirar uma plantinha. Você pensou você fazer um jardim, fazer o seu Getsemane, e vai lá para aquele jardim para você orar, invocar as bênçãos do Senhor sobre sua casa? Que coisa extraordinária. Com Jacó nós aprendemos a ter fé para assumirmos o nosso principado e a nossa autoridade. Com Jacó nós aprendemos isso. Por quê? Porque assim, a questão não é o que Deus vai fazer, a questão é o que eu creio, porque Deus já fez. Mas tem coisa que Deus já fez e não se realiza porque eu não crio. E como eu disse, a fé, ela ativa códigos, ela abre cadeados, que nós colocamos, que o pecado colocou. Mesmo que nós não entendemos, Deus já nos fez, por exemplo, assentar nas regiões celestiais com Cristo. Nós agora estamos. Deus já nos fez reino e sacerdócio. Já nos fez. Agora nós reinamos com Cristo, somos príncipes nessa terra, e nos deu autoridade, uma chave para ligar e desligar na terra. Não foi isso que Jesus falou? O que for ligado vai ficar ligado, o que for desligado vai ser desligado. E aí a gente tem isso, a gente sabe nossa posição, e a gente não vive a partir dessa autoridade que Ele nos deu, para dizer sim e é sim, para dizer não e é não. É postura de quem tem autoridade, irmãos. Aí tem gente que tem uma doutrina toda errada e acredita nisso e vive, porque eles têm uma chave na mão que eles sabem usar. E a gente, crente, que quer ser tudo certinho na Bíblia, a gente não sabe disso. Você me fala que coisa de doido esse negócio. Um profeta de Deus chamado Elias, esse homem para diante de um rei e fala assim, não vai chover mais em Israel até eu mandar. De vez em quando eu ouso falar algumas coisas desse tipo. Deus, não deixa chover. Falei ontem para a Aline. Ontem eu ousei. E ainda reclamei, porque eu acho que eu não pedi direito. Estava calor, eu falei, Aline, uma hora dessa já era para estar chovendo, não era não? Não foi, amor? Aí, falei, não, então tem que chover, porque tem que refrescar, vou fazer um casamento daqui a pouco e eu transpiro que nem um porco. Então tem que chover. Daqui a pouco as meninas correndo para fechar vidro, aquela aguaceira chegando. Ah, pastor, está na época. Você pensa aí, irmão.
Pensa aí. Aquela aguaceira aí, quando foi... Vixe, agora a gente não consegue nem descer do carro. Falei, eu pedi na hora errada, tinha que ter pedido para chover antes para refrescar. Não, mas quando chegar lá, para de chover. A gente foi encostando o carro, o homem veio com o guarda-chuva aberto, nem precisava mais. Pastor, você está mandando chover e parar de chover? E não é que é? Eu falei, mas e quer ver, amanhã vai querer chover na hora do culto, vai fazer o tropé. Então Deus, amanhã vai chover, mas não deixa chover na hora do culto não. Olha as nuvens ali, ó. Vai orando para de noite não chover também. Porque essa telha aqui faz um tropé quando chove. A Bíblia fala que o Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, passava pelas mesmas aflições, passava por tudo e ele deu ordem, não choveu por 3 anos. E quando ele falou, agora vai chover, ele vai junto com o empregado dele para cima de um monte, mas não tinha uma nuvem no céu, nem aquela nuvem de longe assim para olhar e ver um carneirinho, nada, nada. Aí ele fala para o empregado dele, vai lá dar uma olhadinha, sobe no monte de novo, lá vai ver se tem uma nuvem. O homem vai, olha e fala, não tem não. Aí volta e fala, não tem. Aí fala, como é que não tem? Ele fica indignado, tipo assim, eu já mandei chover, como que não tem nuvem ainda? Volta lá, aí o homem vai a segunda vez, aí volta e fala, não tem não. Ei, olha direito, eu já falei para chover, volta. Aí o homem vai, não tem não. Ele não contentou. 7 vezes o homem foi lá. Quando ele voltou na 7ª vez, aí falou assim, tem uma nuvenzinha assim, lá longe, assim, do tamanho de uma mão, assim, ó. Então pode avisar o Acabe para ele arrumar a carruagem dele e correr, que não vai dar tempo dele chegar em casa sem tomar chuva. Que intimidade era essa? O homem fala, não vai chover, não chove. O homem fala, vai chover, chove. Sabe o que é isso daí? Postura. Ele sabia quem ele era para aquela época, e ele sabia a autoridade que ele tinha para fazer o que ele tinha que fazer. Aí você é príncipe de Deus, princesa de Deus, tem uma chave na mão para abrir e fechar, ligar e desligar, tem tudo da parte de Deus e vive uma vidinha mequetrefe. Mequetrefe é bom para não falar besteira, né, irmãos? Eu andei falando uns negócios aí, daqui a pouco os irmãos começam a me jogar na internet porque eu falo besteira. Mequetrefe é bom. É que eu andei falando fezes, de uma forma menos bonita. Vocês entenderam, né? Essa vida de... Não, mequetrefe. Mas tem tudo, misericórdia, está com a vida arrebentada, casamento quebrado, filho tudo destruído, a vida parece uma bicicleta com aquelas correntes velhas, enferrujadas, dura. Você começa a pedalar, aquele engasga, a hora que você vai mudar de marcha, aquilo pula para fora, seu pé bate no pedal, rasga a pele assim, suja de graxa, você fica nervoso, cai da bicicleta, para na rua, o cachorro te morde, a vizinha ainda grita com você que está brigando com o cachorro dela. Misericórdia, vai procurar Jesus. Que é isso? Vidinha mequetrefe. Pastor está dizendo que a gente não vai ter problema? Não, calma que eu já vou chegar lá, irmão. Vamos ter sim, vou chegar nessa parte boa já. Mas a gente tem que aprender a entender quem nós somos e a trabalhar isso no mundo espiritual. Nós aprendemos com José a ter uma fé para desatar a plenitude da bênção de Deus. Que código precioso que eu dei aqui. Cada código desse aqui, irmãos, meu Deus do céu, vale o que isso aqui? Era para vocês virem, que nem o povo de Israel aqui, trazer um baú de ouro, assim, um pouquinho na porta. Fala, você mudou minha vida, tem um baú de ouro aí. Não traz ouro não, que eu tenho que vender ainda. Fé para desatar a plenitude da bênção de Deus. Porque Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Essa vida de plenitude é uma das coisas que as pessoas acreditam que não é possível viver, uma vida plena. E eu não consigo acreditar que não seja justamente sobre isso que Jesus estava falando quando ele disse, eu vim para que vocês tenham uma vida e vida em abundância. Mas e por que a gente não experimenta isso? Porque a gente não acessa pela fé. A gente não confia que isso é fato, que isso é verdadeiro. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A fé
vai fazer com que você tenha uma postura, José mostrou isso, uma postura de uma vida de fidelidade. E o que a palavra de Deus promete para aqueles que vivem em fidelidade? O homem fiel será acumulado de bênçãos. Provérbios 28, 20. Nós aprendemos com Moisés a ter uma fé para ver coisas que os olhos não veem. Aqui é uma coisa que barra muito os irmãos da nossa igreja, que eu os conheço, a maioria de vocês. Nós estamos sempre limitados às coisas que estão diante de nós. E a gente para por conta disso. Mas tem coisas que nós não vemos, que também existem. E nós temos que nos agarrar nessas, quando as que estão diante de nós se nos opõem. A fé nos permite, por exemplo, contemplar o galardão, mesmo onde se tem que abrir mão de tudo. É assim, no caso do Moisés, ele está vivendo como realeza, mas tem uma promessa de Deus para o povo dele. Ele deixa de viver no palácio do rei dos egípcios, para ficar numa vida simples e humilde do povo de Deus. E ele entende que nisso tem uma bênção muito maior do que ser ali filho da filha de Faraó. E não é que ele estava certo, mas quem é que consegue fazer um investimento desse? Só pessoas de fé. Por essa mesma fé, você passa a entender que Deus quer se revelar. Deixa eu pedir para que você faça algo que eu sei que não é tão agradável, mas vai ajudar o seu irmão. Fala para o seu irmão que está do lado assim: Deus quer se revelar para você. Agora você vai ter que fazer outra pergunta. Agora só que você vai falar outra coisa, só que é uma pergunta. Você quer que Deus se revele a você? Porque uma coisa é diferente da outra. E alguns vão falar assim: eu quero, mas aí você não tem fé. Não vai dar. Porque Deus se revela para os que têm fé. Alguns falam: eu quero, mas não acredito não. Deus vai se revelar para todo aquele que crê. Se você confiar, Ele vai se revelar a você, em nome de Jesus. Mais uma, estou acabando agora, hein? Como povo de Israel, ou com o povo de Israel, nós aprendemos a ter uma fé para transpor o impossível. Uma coisa é alcançar o impossível, outra coisa é transpor o impossível. Aprenda uma coisa em nome de Jesus: se o que Deus para você está na frente, não interessa o que tem aqui barrando, isso não vai te parar, porque o que Deus quer para você está ali. Isso vai te parar se você não tiver fé. Se você tiver fé, o que tem para você ali na frente, se o mar não abrir, você passa por cima. Mas você precisa crer nisso. Aí você fala: eu estou vendo algo bom para a minha vida, está para acontecer, está logo ali, mas tem um tanto de coisa aqui na minha frente que se me opõe. Coloca sua fé no Senhor para você ver o que vai acontecer com todas essas barreiras. Todas elas, todas, serão retiradas de uma forma ou de outra, se você o experimentar pela fé. Nós vemos nessa mesma forma de viver do povo de Israel, algo também extraordinário. Pela fé, nós podemos gerar milagre. Isso aqui foi complicado para explicar um dia. Pela fé nós podemos gerar o milagre, mas sem fé a gente não consegue nem entrar onde o milagre já foi gerado. Veja só, o povo teve fé, o mar abriu e eles entraram, pela fé eles entraram e atravessaram o mar, certo? Os israelitas não tinham fé, os egípcios não tinham fé e vieram logo atrás. A hora que eles entraram, o que aconteceu com o mar? Fechou. Então entenda uma coisa: nós estamos vendo coisas e vivendo coisas hoje na nossa igreja, que pela fé nós estamos abrindo e rompendo coisas. Alguns de vocês não estão acreditando muito não, estão indo meio que na orelhada aí. A hora que você for passar, o mar vai fechar, hein? Seu egípcio. Não é assim que o egípcio faz? Você identificou, se não for assim, você identificou também, então valeu. Mais uma: como Josué, nós aprendemos a ter fé para conquistar em nome do Senhor.
Olha, irmão, você pode ser tímido até... Não, na verdade nem pode, não. Vai falar, você pode ser tímido para as suas coisas, você não pode ser tímido para nada. Mas para as coisas do Senhor, menos ainda. E nós precisamos ter fé para conquistar as coisas do Senhor. Porque as coisas do Senhor não são pequenas. Aprenda uma coisa, como que eu sei que é do Senhor? Porque não é pequeno. Porque é pequeno é meu. As coisas do Senhor são grandes, são gigantescas. Um rapaz ficou sabendo que a gente ganhou o terreno e falou assim, nossa, mas o que você quer fazer lá com aquele terreno? Falei, mudar a história da cidade. Aí ele falou, mas não é muito ousado isso? Falei, para mim é. Agora para quem está chamando, para ele já está feito, eu só preciso trabalhar para isso, para realizar. Para ele já está feito. Mas e se você só mudar o bairro? Eu não consigo nem o bairro, irmão. Mas Deus quer mudar a cidade. Eu não vou atrapalhar. Eu só estou com fé e a gente vai embora. Nós estamos batalhando as batalhas do Senhor. Então, se você está batalhando a batalha do Senhor, entenda uma coisa: você já entrou numa batalha cuja vitória já é garantida. Aleluia. As batalhas do Senhor são batalhas com vitória já garantida. Mas se já está garantida, para que eu preciso lutar? Mas e a emoção, irmãos? Tem que ter emoção, tem que ter emoção, você tem que fazer parte do trem. Isso é cooperar. Aprendemos também com Raabe, aprendemos a ter fé para gerar oportunidades. Aprendemos a ter fé para gerar oportunidades. Eu sei que certas oportunidades aparecem na vida, você não estava esperando. Certas oportunidades as pessoas abrem para você, mas tem situações que nem apareceu e nem ninguém abre, e você precisa. E quando chega esse momento, o que você precisa? De fé. Porque pela fé você pode gerar oportunidade onde não tem. Veja, os espias entram em Jericó, vão destruir Jericó. Eles entram para olhar, para destruir. A Raabe fica sabendo do que Deus está fazendo desde a saída do povo do Egito. E os milagres que Deus vem fazendo. A Raabe fala, quem que entrou na cidade? Os 2 espias? Vixe, minha chance. Que chance de ser morta? Eles entraram para destruir a cidade. Aí esses homens vão na casa dela. Ela fala, o quê? Ela já esconde os caras. Aí chegam os policiais da cidade e vão lá para pegar esses 2 espiões. Vão para prendê-los. E o que essa mulher faz? Esconde os caras. Ela arrisca a vida para proteger os caras. Por quê? Porque ela falou, é a minha chance. Eu posso ficar em Jericó e morrer prostituta, ou eu posso ser salvo, porque tem um povo que tem um Deus todo poderoso, que está conquistando tudo no caminho, e esse Deus pode fazer algo por mim, pela minha casa. Essa mulher faz o que tem que fazer, ela gerou oportunidade onde não tinha. O que chegou na casa dela era a morte. Você tem ideia que quem entrou na casa dela eram pessoas que iam destruir a cidade? E o que ela faz com isso? Ela aproveita isso e fala assim, vamos fazer um pacto aqui. Livrei vocês, agora vocês livram a minha casa. Fechado? Fechado. Se você tiver fé, se não tiver porta onde você precisa passar, vai gerar porta lá. É o dom de nascer porta. Dom de nascer porta. E por último, com todos os nossos personagens, nós aprendemos a ter fé. Só que não só fé para conquistar, para vencer, etc. Mas fé para aprender a suportar o sofrimento em nome do Senhor. Isso aqui é essencial, gente, porque no percurso eles foram vencendo, mas eles também sofreram. Eles abriram mão, eles perderam coisas. E você tem que ter fé para aguentar isso no percurso. Porque quando você ganha, você fica todo gostoso ali, todo bonito, né? Puxa vida, ganhei um carro, que chato, ganhei um carro, que chato. Não tem dinheiro para comprar um Eno. É vergonha, irmão. Você é louco. Você está aqui em cima achando que, nossa, Deus está fazendo. Você tem que saber lidar com isso aqui, você tem que saber lidar com isso aqui. Lidar com isso aqui é difícil pelo fato de você não se deixar tomar pelo orgulho, soberba e tal, mas lidar com isso aqui, você tem que ter casca grossa, irmão. Tem que ter fé para aguentar bater enfermidade na sua casa e você orar com fé e não ser curado. E Deus fala assim, não vou curar, vou ver até onde vai essa fé. Vir um desemprego e você orar e falar, vou
orar agora e vou gerar oportunidade. Deus fala, não vou deixar abrir porta nenhuma. Porque, irmão, você pode até querer, você tem chave na mão, mas ele tem uma chave que se ele fechar, ninguém abre. Nem você que tem chave para abrir. Aí você quer coisas e ele fala, não, porque eu vou provar o seu coração. Como ele fez com o povo no deserto, Deuteronômio capítulo 8. Eu deixei você ter fome, deixei você ter sede, deixei você passar por essas coisas, para saber o que você tinha no seu coração, para saber se você guardaria ou não os meus mandamentos. Sabe para que serve prova? Não é para destruir a gente, é para demonstrar quem somos de fato, e para que nós conheçamos a Deus de verdade. Para ver se a gente não está com Deus só como gente que quer coisas, ou se a gente ama a Deus de verdade. A hora que Deus te der todas as vitórias e vai te dar em nome de Jesus, você vai celebrar e cantar louvores a Deus. Mas a hora que vier a prova na sua vida, você vai fazer o quê? Primeira coisa que alguns aqui fazem, saem da igreja. Ah, pastor, sabe o que é? Não sei o que é. E não me vem falar das suas derrotas não, que se eu contar meia dúzia das minhas aqui, você fica com vergonha. Se eu selecionar aqui 2, 3 irmãos aqui, pôr aqui na frente, contar o que eles estão passando, nenhum de vocês tem coragem de abrir a boca. Então para de nossa, eu não estou de chinelo branco, mas eu estou de sapato branco. Tem gente aqui que é fresco demais, misericórdia. Qualquer coisa é melindrosa. Ai, porque aconteceu não sei o quê. Aí aconteceu não sei o quê. A minha oração para você, e eu não estou brincando, estou falando sério. A minha oração para você é, Senhor, salva e leva. Salva e leva. Leva. Não aguento gente que fica reclamando. Não aguento gente chata. E eu não estou falando que eu não quero ser pastor de pessoas virem falar das suas dores. É de falar de gente que fica murmurando o tempo inteiro no caminho. Nada está bom, está acontecendo. Mas sabe o que é? Sabe o que é? Aí aquilo muda, acontece outro. Você está louco, é chato demais, velho. Nossa, é ruim demais. Eu não aguentava ser Moisés, cara. Eu pedia para sair, de verdade. Eu falava, não, chama outro, para mim não dá não. Esse negócio não dá não. Esse povo reclamando o tempo todo. A hora que Deus falasse para mim, se eu sou Moisés, a hora que Deus fala para mim, Moisés, vou fazer o seguinte, eu vou matar todo mundo, e vou fazer uma aliança só com a tua casa. Fala assim, qual arma eu pego? Pastor, você quer matar todo mundo? Todo mundo não. Alguns eu deixaria. Tem gente que faz café bom, churrasco. É brincadeira. Mas uma meia dúzia, eu oro, salve e leva. Não, vai. Deixa essa irmã em paz, Deus. Deixa essa irmã livre aí para viver a vida dela, servir o Senhor. Ou esse marido, que capeta, Satanás está na vida dessa irmã. Dá para ver, está saindo pela calça, assim, o rabo com seta. Misericórdia, tem umas irmãs que eu vou te contar. Pastor, gente. Pastor, mas você está em pecado assim, ora por mim então, porque não dá. Mas se eu estou certo, vai mudando aí. Nós temos que aprender a lidar com situações difíceis e ruins. Temos que ter fé quando as coisas não estão bem, a gente tem que ficar firme, pelo amor de Deus. Ele é o teu Deus nos dias de glória, mas nos dias também de ignomínia, de vergonha, de dor. Ele é o teu Deus. Então não abandona Deus porque o negócio apertou não, porque você abriu a tampa lá da sua despensa lá e não tem o que você queria que tivesse. Misericórdia, você levanta a mão para o Senhor e fala, obrigado Senhor, eu ainda estou aqui, e amanhã, outro dia, amanhã o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer. Hoje estou com fome, então me perdoa, porque eu podia estar com fome por jejuar, mas estou com fome porque fui obrigado. Me perdoa, porque eu podia estar em consagração, do mesmo jeito me consagrando, e agora eu vou ficar com fome só pela fome. Não dá nem para meter um migué e falar, então vou jejuar, porque você não tem opção, né? E fica firme com Deus, busca Deus, para com esse jeito ruim de viver, de pessoa mal agradecida, de pessoa mimada. Não, nós precisamos crescer. Vocês têm noção de para onde a gente está indo? O Jair falou aqui quinta-feira, que palavra profética, que é isso? Você não estava aqui na quinta-feira, você perdeu. Homem desse tamanho veio aqui, Deus trovoou. Você é louco? Eu chamei ele no final, falei assim, Jair, pelo amor de Deus, quando for assim, você bate, mas não fica com dor não, porque ele é um lorde, ele é um gentleman.
E ele vem aqui com toda delicadeza, toda finesse. Era para arrancar o tacape e dar nas costas. Tem hora que a palavra de Deus é martelo para esmiuçar a penha. Tem coração de pedra, tem que quebrar. Eu falei, que isso? O homem vem com uma profecia dessa para a nossa igreja. Desce a marreta, Jair. Está autorizado, o pastoreiro está deixando. Se você achar ruim, acha ruim comigo, que eu falei para ele descer a marreta. Mas ele é muito gentleman, não vai dar. Vou acabar a nossa mensagem dizendo que você pode viver uma vida extraordinária, fora do comum, se você viver uma vida pela fé. Se você parar de se limitar pelas suas capacidades, se você começar a olhar para Deus e ver quem Deus é, se você se assumir no projeto de Deus, se você abraçar a vontade de Deus para você, irmão e irmã, em nome de Jesus, sua vida não será como a dos outros. Você vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Tudo que nós falamos aqui você pode experimentar, se você tiver fé. Tudo, pastor, tudo. Tudo. Conquistar, vencer, transpor, ganhar, fazer, suportar, aguentar, gemer firme, tudo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Encerramos essa série de mensagens. Que Deus abençoe o coração de vocês. Que Deus os fortaleça nessa fé, em nome de Jesus. Esse é o desejo da minha alma. Nossa próxima série de mensagens, eu estava em dúvida entre duas, vai ser em janeiro, estava em dúvida entre duas e Deus pôs uma terceira. Então não vai ser nenhuma das duas que eu estava pensando. Já estava planejando, já estava o esquema pronto, aí Deus pôs uma terceira. Nós vamos falar sobre as 7 revelações de Jesus a respeito da pessoa dele no Evangelho de João. Os 7 eu sou de Jesus. Evangelho de João. Vamos conhecer mais a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ver o que Ele fala que Ele é e as consequências disso para a nossa vida. Vamos conhecer a identidade do Mestre, amém? Fique de pé, nós vamos orar. Que manhã abençoada, glória a Deus.